pessoal, hoje estamos comemorando o Nova Talk número 30 e com o Nova Talk número 30 temos um assunto extremamente polêmico: como é a estrutura sociopolítica em Jornada nas Estrelas. E para conversar sobre isso temos aqui hoje o Edson Santos. Opa, tudo bom, pessoal? E Fernando Afonso, o pessoal que está sempre aqui com a gente. E é isso, vamos começar a quicar. Fala, pô, como é que é? Sempre que a gente está conversando de Star Trek, pergunta como é que é a estrutura social? Como é que funciona o dinheiro? Como é que é a estrutura política? É fácil, Star Trek é comunista. É isso. Acabou o programa. Tá, acabou. Só que não, né? Não, só que não é comunista. Na verdade, gente, o que acontece é que andou rolando umas imagens da internet. Eu não quero divulgar nenhum grupo, nem nada que fez imagem, porque eu não gosto de processo. Nem eu. Eu achei que você gostasse de processo. Não, eu não gosto dessa parte de levar, eu gosto de botar processo, não levar Muito bem, processo. você gosta Botar nos outros. Mas... Ingir um processo, mas vai, continua. E que tem algumas acusações aí de que não assiste Star Trek é anticristo, Star Trek é comunista, Star Trek vai contra isso, Star Trek vai contra aquilo, e não é verdade. Bom, simplesmente não é verdade. Só pelo fato de você estar falando que Star Trek é comunista e isso ser uma crítica e para as pessoas não assistirem, foi um grupo americano que fez. Sim, foi um grupo religioso americano que fez, que eu também não vou falar o nome. Não precisa falar. Essa questão de ser comunista e ser para você não assistir vem nos anos 50 do marcatismo, quando perseguiram artistas só por falar que eles são comunistas, como Charlie Chaplin, como o Walt Disney foi taxado de delator. Aliás, ia tudo para o FBI prestar depoimento. Aliás, não, o Charlie Chaplin foi proibido de entrar nos Estados Unidos. O Chaplin, mas é que o Chaplin ele não era americano, ele era inglês, então eles expulsaram literalmente. Mas eu acho muito engraçado a gente acusar o Disney, né? A Disney de ser comunista, sendo que é a empresa que mais vamos voltar, mas se a gente fosse trabalhar, que estrutura social rege Star Trek? Óbvio que nós não sabemos. Não, eu sei, mais ou menos. Estão há 300 anos no futuro. Como é que funciona? Vamos começar. Dinheiro. Então, não é que existe dinheiro, papel, moeda, tal. Eles têm uma economia baseada numa coisa que eles chamam de créditos. Então, conforme você vai sendo um membro produtivo da sociedade, você recebe créditos como se fosse um tipo de compensação e pagamento. Mas a Terra, por exemplo, que é um paraíso no futuro, você não tem necessidade de crédito. Tudo aparece de você apertar um botão. Mas tem episódios que eles falam, olha, essa casa eu comprei. Exato. A propriedade não foi abolida. O Kirk vende a casa que ele tinha nas montanhas lá, que ele namorava a Antônia no filme Generations. Sim. Ele vende aquela casa dele, certo? Eles várias vezes falam, eu vendi, eu fiz e tal. Então você vê que o livre comércio é praticado. Quer dizer, ainda existe o comércio, ainda existe uma maneira de fazer o escambo, sim, com claro, créditos, sem dúvida. Existe uma premiação para quem trabalha mais ou que se destaca mais na estrutura social. É que a gente tem que separar frota estelar da população geral, porque algumas pessoas assistem Star Trek, acho que todas as pessoas que são da frota estelar. Todo mundo é da frota. Não é. Só algumas pessoas que conseguem fazer academia, e não é todo mundo que faz academia que se gradua. E também não é todo mundo que quer academia. Então, é perigosíssimo o cara chegar viver numa nave estelar por 5 anos. É uma coisa a família do Picard, os irmãos dele, o irmão do Picard era contra o Picard entrar na academia. Ele queria que o Picard ficasse lá fazendo vinhos. É vinho, né? Vinho. Então, que delícia. Até eu queria ficar fazendo vinho. É uma delícia. Não, quer dizer... Sentar ali na cadeirinha de balanço, tomar um vinho. Beber vinho, comer Você tá tomando vinho de novo? Tô trabalhando. Tô degustando, venda por qualidade. Bem, muito bem. E o Estado? Como é que funciona o Estado? A gente não tem muita ideia do Estado. 300 anos no futuro. O Estado, federação... Primeiro, é uma federação. Sim. Então você tem... Cada planeta participante deve ter sua própria organização ali. Dentro de alguns parâmetros, né? Os livros deram os parâmetros pra gente. Aí vai, esses parâmetros apareceram na frota? Mas sugerido aqui, sugerido ali, mas não é como se alguém tivesse passado eles. Então vamos lá, os livros eu sei que não é cânone de verdade, mas o que se passa nos livros? Os livros falam que para um planeta poder entrar para a frota estelar, eles têm que ter um governo unificado no planeta,
certo? Não ter guerra há 100 anos. Não ter guerra há 100 anos. E eles têm que ter a paz, não ter guerra. Tem algumas coisas lá da filosofia da federação, como liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade disso, liberdade daquilo, sabe? Você tem que ser um Estado certo. Até aí a gente já viu planetas, na série eles decidem colocar, olha, metade do planeta quer entrar, outra metade. Aí o Picard fala, isso é um absurdo, mas eles pediram, a gente tem que ir lá avaliar. Então a gente... É dos livros isso, né? A verdade, o que a gente sabe mesmo ali, que dá pra ver na série cada planeta membro da federação tem que ser democrático e ele elege delegados, né, que seriam os representantes pro Conselho da Federação, e o Conselho da Federação elege internamente, como um sistema parlamentarismo internamente, o presidente da Federação de Planetas, que o escritório do presidente da Federação fica em Paris. Quer dizer, é uma democracia. É uma democracia. E normalmente o presidente, quando é retratado nos filmes e episódios, ele não é humano. Não. Ele foi humano no filme 4, mas normalmente não é. Normalmente não é humano. Pode não ser humano também. O presidente da federação, em geral, não é humano. Sim. Seria o equivalente à ONU, né? Sim, e o interessante sabe no episódio do Universo do Espelho de Enterprise? Sim. Você vê a ficha do Capitão Archer na tela. Sim. Se você pegar aquilo em Full HD e ler, o Archer vira presidente da federação. Ele, após de ser almirante, ele se aposenta, vira embaixador em Andória, e aí ele é eleito pro Conselho da Federação e vira presidente. Mas isso no Universo Espelho, né? Não, o universo, eles estão lendo a ficha do Archer de verdade. De verdade. Putz, ele merece, né? E em teoria, de acordo com aquela ficha lá, ele teria falecido, no dia que a Enterprise no 1701 é lançada, que foi o último ato dele. Foi o lançamento da Enterprise. Pô, ainda com o Commodore April no comando. Bom, mas se tá lá no Discovery é canônico. Não é Discovery, é Enterprise. Foi em na própria Enterprise. Então é canônico. Foi no... A Rush e o Archer estão no quarto deles, sabe? Lendo a ficha deles, coisa, mas é canônico, sim. Se apareceu na tela, é canônico. O Archer foi presidente da frota. No episódio da Federação. Ele fundou a frota estelar. Ele não fundou, ele é um dos fundadores, ele estava ali, né? Mas ele fundou a federação. Ele que dá o discurso que encerra a cerimônia, que funda a federação. Quer dizer, ele merece, né? Ser o presidente da federação em algum momento. Na verdade, ele é o cara, né? Provavelmente deve ter sido o terceiro presidente da federação. Ele não foi o primeiro, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque ele estava em trabalho. Ele ainda estava ativo. Ele ainda estava ativo. Ele vai, de acordo com alguns livros, ele vai virar almirante e vai comandar a Bonaventure, mas foda-se. Deixa ele com a Enterprise por enquanto, né? Tá tudo certo. E chegamos aqui, conclusão então. Mais ou menos assim. Existe mercado. Tá? Quer dizer, existe um mercado, existe troca de moeda, existe troca de produtos. Existem dois mercados. Um interno, entre a federação, que tem que ter comércio, porque você não tem os recursos de todos os lugares. Mas porque eles compram cristais de lítio. Sim, no episódio As Mulheres de Mudge, você vê o Kirk falando que ele está autorizado a pagar o preço de mercado para os cristais de lítio dos mineiros. Então, que tem como pagar as coisas, tem. Imagina que uma das coisas que sempre me irritou, por exemplo, em Voyager, é que quando eles estão perdidos lá no quadrante delta, eles têm que negociar com os caras com qualquer coisa que eles não tenham. Por quê? Porque os novos da federação nunca tem um tipo de reserva de bens que seriam negociáveis. Não, mas você não coloca numa nave de combate, que a Voyager é uma nave de combate em missão, de sair em missão de combate. Mas aí que vai a merda, né? Aí que vai a merda, eu me perdi do outro lado, eu não tenho nada pra negociar. Mas você não tem nem produto, né? Porque se você tem uma impressora 3D, que no caso eles podem fabricar o que eles quiserem, mas bens de, por exemplo, sei lá, como é que é o nome? Ouro Paralatino eles não têm. Ele é valioso porque ele não pode ser sintetizado. Ouro Paralatino não... o ouro eles conseguem, o problema é o líquido Paralatino que tem dentro. Por isso que pros Ferengues é tão valioso. Exato. Ainda bem, né? É um negócio que você não pode copiar. Mas a gente vê em Deep Space Nine, né? Sim, a questão do mercado interno, eles pagando com créditos, usando o digital. Você vê... Ou algum chip implantado. Você vê o Quark colocando assim, eles... E coloca o dedinho, já faz uma transferência. Então, quando o Kirk fala já não existe dinheiro há sei lá quantos anos,
Ele tá falando papel moeda, né? Quanto tempo vocês acham que vai durar o dinheiro na nossa sociedade? E olha, na carteira quase ninguém tem o dinheiro em si em papel, né? Hoje todo mundo é cartão. É plástico, né? Ou internet, ou até a pulseirinha agora que tá virando. Celular. No futuro não vai existir mais o dinheiro. Digital, pessoalmente, eu acho que é muito fácil ser falsificado, tá? Porque eu vi um episódio de Mythbusters que os caras fizeram um dedo de borracha e entraram nos cofres. Não, tem né? Como falsificar, mas isso daí Mas provavelmente alguma coisa, DNA, sei lá. Lembra aquele Gattaca filme? Sim. Pô, que era DNA, pô. Tem umas coisas super interessantes. Quando começar a fazer leitura de estrutura de DNA, vai ser difícil de... Quando começar? De verdade. Tudo bem, hoje a gente já tem bastante coisa. Quando for comercial. Quando for comercial, ok. Na Ira de Khan, o computador faz um scan de retina no Kirk pra ver se podia acessar as informações. Desde que não seja pelo bafo. Bafo. Tá bafo. É Discovery, lembra? Que era do bafo. Tá. Era ridículo. Se eu tiver resfriado, eu abro todas as portas. Abre tudo, né? Tá cheio de bactéria, de vírus. Tô imaginando. Se o bafo e se alguém soltar. Tem que ser um sistema que realmente saiba diferenciar o bafo do pum. Do gato. Então, peraí, nós estávamos discutindo do mercado interno. Isso. Existe o mercado externo. Certo. Sim, porque claro. você tem que comercializar com outras nações, com outros povos que não são da federação. Planetas, Os ferengos, Os Klingons, os Romulanos. Há contrabando da cerveja romulana. Sim, claro. Canônico. Que aquilo é um embargo econômico do Império. É o embargo. Por que a cerveja romulana é proibida? Quando eles estão na guerra, certo, com o Dominion, que os romulanos viram aliados, aí a cerveja romulana deixa de ser proibida. Então quer dizer, não é que é tipo menos ou mais nocivo. É embargo econômico. A federação usando economia para derrubar o inimigo. Trump tava lá? Vai saber, né? Então você vê que sim, existe pensamentos capitalistas, mas não quer dizer que eles sejam capitalistas, porque o Picard já falou, nós não buscamos mais o acúmulo de bens. Nós queremos melhorar. Uma coisa é boa, deu certo. Seja lá o que for que eles estejam usando, eles estão mostrando que funciona. Eles nunca falaram o sistema econômico mesmo porque não dá pra Mas saber. eles nunca falaram que são comunistas, nunca falaram que são socialistas, nunca falaram que são mercantilistas, nunca falaram que são capitalistas. O que dá pra entender, e vamos falar a verdade, já estava na hora da gente imaginar uma coisa melhor. Sim. Porque todos os sistemas têm os seus problemas e todos os sistemas têm as suas partes boas. Já tá na hora de a gente parar de falar assim, humanidade... eu sou do lado direito, eu sou do lado esquerdo. Eu sou isso e tudo que é do outro é ruim. Não, gente, vamos achar um meio de, né? Sim, tem que melhorar, né? Fazer um improvement aí no Até negócio. porque são 300 anos no futuro. Porra, né? 300 anos no futuro, se a gente ainda tiver se discutindo, mata. Além de 300 anos no futuro, quase se mataram numa terceira guerra nuclear. Sim. A terceira guerra nuclear, a terceira guerra mundial, foi nuclear, que causou o avanço da tecnologia. Lembrando que o motor de dobra veio de um foguete nuclear. Sim, exatamente. Depois da guerra, depois da terceira. Né? Então tudo, a partir daquele, é um ponto na história, né? Falando um pouco do Doctor Who, é um ponto na história que vai mudar toda a história da Terra e, por consequência, a história da Federação. Eu acho que a gente já conseguiu concluir bem que não é nem comunista nem capitalista. Não. Que é outra coisa. Isso a gente já deixou claro. A questão final é, e como funciona o sistema político mesmo? Olha, naquele episódio que a gente está falando, que a gente já comentou, que Home, né, o Reunion Family, não lembro, que o Picard vai pra casa dele. É Reunion, não é? Family, tem os dois, certo? Ele tá na casa dele e os antigos amigos de colégio querem que o Picard se aposente da frota e entre pro conselho que tem ali para fazer uns projetos e tal. Então, ainda existe uma democracia, ainda existe um governo, mas é um governo democrático. É uma coisa que você aceita. Então, existe governo também. E não existe corrupção. Isso já ajuda muito. Sim. Se dinheiro não traz mais poder, por que eu vou me corromper com dinheiro? Exato. Você pode a gente até vê. Você pode corromper com poder, que é o que você pega. pode corromper com poder e é o que a gente vê muito acontecer com alguns almirantes em algumas histórias da frota, até com capitães. Mas eles não fazem isso pela motivação do metal. Às vezes eles fazem isso até versão deturpada, seção 31, porque acha que está fazendo certo, a federação precisa ser protegida dela mesma. Aquele episódio que teve quase um golpe de Estado. Sim. Space Nine. Sim, que é muito bom esse episódio. Que, aliás, uma das coisas que eu mais gosto desse episódio é que você tem só o Cisco e o Odo
Ah, pegaram? Tadã. Pegaram. Só o Cisco e o Odo que vão pra Terra ver o problema do domínio, que eles eram os importantes da situação ali Exato. de verdade. Um é um domínio. É um especialista estratégico e o outro, o domínio, pô, Não, perfeito. E é isso, eu acho que tá bom, né? Sim, basicamente é isso. Mas, gente, se alguém aí não concorda, comenta, compartilha, fala com a gente. Mande tá? perguntas. A gente pode fazer um novo programa sobre isso, Sim. pegando episódios específicos, né? E Se vocês discutindo quiserem. mais a fundo o negócio. O importante é a gente quer saber o que vocês querem, né? Exatamente. Exatamente. A participação de vocês é importante. E não se esqueça, dia 18 de agosto, convenção de 25 anos de Deep Space Nine, comemorativa, com a presença de um ator chamado René Aubergenois, o Odo, e também com o consultor de Jornada nas Estrelas, Richard Arnold. Tá aí um cara que pode responder bem essa pergunta. Ele era um consultor Puxa, de isso Jornada daí nas vale a Estrelas pena, hein? Bom, que bom. trabalhou diretamente como assistente do Gene. Você não sabe se o Richard nunca chegou pro Gene e perguntou: e aí, é comunista ou capitalista? Mas sabe o que você faz? Você se inscreve na frota E faça a pergunta. e aí você pode mandar Não, essa pergunta a gente aguarda, vamos jogar pro Richard Arnold no palco. É isso aí. Se É você bem quer ver- interessante. Se você quer ver o assistente do Richard Arnold de hoje, assistente do William Shatner responder finalmente essa questão, vai ter que ir na convenção. É isso mesmo. Então, Eu rimei. gostou? Gostei, Foi bem, foi foi bem. bem. Pessoal, então é isso aí. Até o próximo programa. Até lá, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.